Bom dia. Gostaria de agradecer inicialmente o convite que recebi para palestrar nesse seminário, e eu faço em nome do Dr. Tiago Andrade, diretor da Escola Judicial. Cumprimento também os nossos anfitriões paraibanos. Estou muito feliz aqui de voltar à Paraíba. Estive aqui no primeiro semestre e prontamente aceitei o convite para retornar. Eu gostaria de cumprimentar também os integrantes dos demais tribunais que participam, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. Uma satisfação poder falar para vocês todos. O meu amigo que me antecedeu, o Dr. Rodrigo Carelli, falou muito bem sobre os mitos que estavam no debate a respeito da reforma trabalhista, e um desses mitos certamente era o mito americano, né? Ou seja, a ideia de que o Brasil deveria, de alguma forma, se aproximar do modelo de relações laborais dos Estados Unidos, onde, segundo esses defensores, não haveria justiça do trabalho, as leis trabalhistas seriam flexíveis e, mais, haveria um baixo grau de litigância laboral, né? Haveria poucas ações trabalhistas nos Estados Unidos. E o fato é que essas alegações foram muito deturpadas, porque, evidentemente, embora os Estados Unidos não tenham uma justiça do trabalho, já que, sendo um país de common law, o judiciário não é compartimentalizado, como é comum acontecer nos países de civil law, há sim, lá nos Estados Unidos, uma jurisdição trabalhista, né? Ou seja, tanto os estados quanto a União, a Justiça Federal, julgam ações trabalhistas, especialmente porque a legislação trabalhista nos Estados Unidos ela é concorrente, não é? Tanto os estados como a União podem legislar sobre direito do trabalho. Essa exposição que eu vou apresentar, então, vai mostrar um pouco da evolução do direito do trabalho nos Estados Unidos e também da jurisdição trabalhista. E ainda, se houver tempo, falarei sobre órgãos que fazem funções semelhantes à do Ministério Público do Trabalho lá nos Estados Unidos da América. Bom, então, vamos tentar responder essas perguntas. Os Estados Unidos têm um código de trabalho, algo semelhante à CLT? Os Estados Unidos têm justiça do trabalho? Há poucas ações trabalhistas? Os Estados Unidos têm algo semelhante ao Ministério Público do Trabalho? Então, começo lembrando, não é, que a legislação e a jurisdição trabalhista sendo concorrentes, tanto há uma legislação federal como 50 legislações estaduais de trabalho, né? O que também afasta aquele mito, né, de que há um custo Brasil porque aqui há necessidade das empresas contratarem advogados trabalhistas, há enfrentamento de ações no judiciário. É bom lembrar que nos Estados Unidos, em razão de que cada estado tem uma legislação trabalhista diferente, as empresas precisam de assessoria jurídica em cada um dos estados, né? Imagine, por exemplo, o Walmart, que está nos 50 estados dos Estados Unidos, além da legislação federal, ela tem que cumprir a legislação diferente em cada estado, e, portanto, ela tem que ter assessoria jurídica em cada estado. Até a década de 1930, os Estados Unidos não tinham uma legislação federal uniforme, né? Ou seja, até a década de 30, apenas os estados possuíam leis trabalhistas estaduais, até que, durante o New Deal do Roosevelt, essa legislação trabalhista vai ser criada. E, como eu disse, não há uma especialização pelo fato de se tratar de um país de common law. Mas eu lembro que o poder judiciário nos Estados Unidos ele teve um papel fundamental no próprio desenvolvimento do direito do trabalho, já que, né, sendo um país de common law, evidentemente, os precedentes judiciais têm uma força normativa muito grande. E nós vamos ver que já, vejam, no século XIX, em fins do século XIX, começam a chegar à Suprema Corte dos Estados Unidos casos que estão relacionados a conflitos trabalhistas. O primeiro caso que chegará à Suprema Corte é o caso In Re Debs. E esse caso é muito emblemático porque ele chega à Suprema Corte como um caso criminal. Um caso criminal, mas que decorreu de uma greve, que foi a famosa greve Pullman, dos trabalhadores da indústria Pullman. A indústria Pullman era uma indústria de vagões ferroviários, né? E vocês sabem que já a essa altura, nos Estados Unidos,
as ferrovias tinham alcançado um grande desenvolvimento. Né? Para se ter uma ideia, em 1868, depois da Guerra Civil, os Estados Unidos já estavam interligados de costa a costa por ferrovias. Não é? Então havia uma grande indústria ferroviária e, como vocês podem imaginar, havia um grande operariado industrial, não é? Porque a ferrovia precisa de aço, né? Tinha lá as famosas siderúrgicas da Pensilvânia, precisa de energia, que no início era o carvão, portanto, trabalhadores da indústria do carvão, e precisa também dos próprios trabalhadores ferroviários, né? Para operarem as locomotivas, as composições. Justamente por isso que o primeiro sindicato, grande sindicato nos Estados Unidos, foi o Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários. E esses trabalhadores da indústria Pullman, que era a maior construtora de vagões nos Estados Unidos, eles entraram em greve no ano de 1895, e essa greve parou o país. Né? Foi a maior greve, segundo os historiadores, foi a maior greve da história dos Estados Unidos, porque parando o transporte ferroviário, não é? Prejudicou a circulação de bens, parou o correio dos Estados Unidos, ao ponto de que o governo federal interveio na greve com força da Guarda Nacional. Vocês podem ver nessa ilustração, não é? Que são soldados do governo reprimindo os trabalhadores grevistas. Vocês recordam certamente daquela greve dos caminhoneiros, né, que durou uma semana aqui no Brasil e que praticamente afetou a todos. Agora vocês imaginem, nos Estados Unidos a greve durou mais de um mês, né, parando o transporte ferroviário, gerou de fato um caos nos Estados Unidos, ao ponto do governo, do presidente da República, mandar forças para reprimir a greve. Mas além de reprimir militarmente, porque houve muita dificuldade em conter, na medida em que essa greve se espalhou, ela começou nas indústrias Pullman, e todos os trabalhadores ferroviários, por solidariedade, se solidarizaram, né, e pararam o trabalho. O governo, então, ele entrou com uma ação na Justiça Federal dos Estados Unidos e pediu uma injunction, né? Ou seja, uma espécie de ação mandamental, uma obrigação de fazer, para que os trabalhadores cessassem a greve, cessassem os piquetes e voltassem a trabalhar. Mas essa greve estava tão bem organizada e os trabalhadores estavam tão bem determinados que eles desobedeceram à ordem judicial, continuaram a greve, e o Eugene Debs, que era o presidente do sindicato, ele se recusou, né, a cumprir a ordem e foi preso por desobediência à ordem judicial, que lá eles chamam de contempt of court, né, um desprezo à ordem da corte. E o caso dele seguiu até a Suprema Corte, né, foi o primeiro caso que tratava de relação de trabalho, embora sob o prisma criminal. Aliás, isso era muito comum, não é? Vejam que interessante, os primeiros advogados trabalhistas, eles eram criminalistas. Não é? No Brasil mesmo, o primeiro livro de direito do trabalho foi escrito por Evaristo de Moraes, que era um advogado criminalista que defendia trabalhadores, né, que estavam sendo reprimidos nos movimentos sindicais. Mas essa primeira decisão, a Suprema Corte ratificou, né, a condenação, e o Eugene Debs passou preso lá por cerca de 3 anos. Né? O Eugene Debs é uma figura interessantíssima da história dos Estados Unidos. Ele vai fundar o Partido Socialista nos Estados Unidos, vai concorrer à presidência várias vezes, inclusive, em uma delas, ele vai, por um outro motivo, né, vai ter um outro processo na Suprema Corte, na década de 20, em que ele vai ser preso por difamação, e ele vai concorrer preso da cadeia à presidência dos Estados Unidos e vai conseguir 5% dos votos, né, pelo Partido Socialista. Mas, enfim, logo depois desse período, é bom lembrar o seguinte: a ocorrência dessa greve se deu pelo fato de que não havia direito do trabalho nos Estados Unidos. Né? A legislação era muito incipiente, um ou outro estado tinha algumas normas, mas não havia, era um contrato civil. Né? Não havia reconhecimento de direito de greve. E é importante lembrar o seguinte: a base do operariado industrial dos Estados Unidos nessa época era de imigrantes europeus, né? Imigrantes que vieram no último quartel do século XIX e que traziam da Europa alemães, irlandeses, italianos, franceses. O Eugene Debs era descendente de imigrantes franceses, traziam a memória de legislação trabalhista que já havia na Europa, não é? Porque a Europa já tinha, a essa altura, pelo menos reconhecimento de sindicatos. O Dr. Rodrigo lembrou, já havia até justiça do trabalho em alguns lugares. Né? Então, já havia uma institucionalidade laboral na Europa, e esses trabalhadores chegam nos Estados Unidos e veem que não há nada, né? E que as condições de trabalho são terríveis. E começam a lutar. Né? E isso vai gerar um debate nos Estados Unidos
que vai ficar conhecido na era Lochner, né, que corresponde aproximadamente às 3 primeiras décadas do século XX, onde vai haver uma disputa, vamos dizer assim, política entre os conservadores, que não querem o direito do trabalho nos Estados Unidos, e os progressistas. Né? Progressistas aqui não é exatamente no sentido que nós usamos hoje. Né? O movimento progressista nos Estados Unidos ele foi muito forte, ele juntava intelectuais, escritores, defensores dos direitos, mas que tinha um viés conservador também, não é? Um viés moralizador, porque queria proibir bebidas alcoólicas. Né? Esse movimento progressista conseguiu com a emenda à Constituição de 1919, mas o fato é que esse debate acabou repercutindo no próprio poder judiciário, né? À medida em que alguns estados, quando elegiam esses representantes progressistas, começaram, sim, a adotar leis trabalhistas, não é? Leis trabalhistas mínimas de jornada de trabalho, proibir o trabalho infantil e reconhecer os sindicatos. E esse, de fato, né, vai ser o primeiro caso que vai chegar à Suprema Corte dos Estados Unidos, sendo, de fato, uma disputa trabalhista, né, discutindo-se direito do trabalho, que é o famoso caso Lochner versus New York, de 1905, e que dizia respeito a uma lei do estado de Nova York que limitava a jornada de trabalho dos padeiros, dos trabalhadores em panificadoras, a 10 horas por dia. Né? E por que o estado de Nova York aprovou essa lei? Porque as condições de trabalho nas padarias de Nova York eram terríveis. Inclusive, essa foto é interessante, essa padaria era a padaria do Lochner. O Lochner era o dono, né, o proprietário, contra o estado de Nova York. Essas duas fotos sobreviveram, né, incrivelmente, mostram como era a padaria dele. E aqui temos uma foto também que mostra como eram as condições de trabalho nessas padarias. Elas, em geral, funcionavam no subsolo dos estabelecimentos, não havia ventilação, as condições de higiene eram péssimas, e isso fez com que, vejam, o eleitorado, a população, apoiasse a lei. Não é? Porque o que acontecia? Os trabalhadores trabalhavam 14, 15 horas e muitos dormiam nesses porões. Né? E inquéritos que o estado de Nova York fez, e constatou que os padeiros dormiam sobre os sacos de farinha. O que, vamos e venhamos, né? Talvez deixasse o pão meio salgadinho já, antes de ir para o forno. E isso, de fato, né, quando isso foi divulgado, as pessoas começaram a se revoltar e queriam que houvesse uma lei, né, limitando ali as condições sanitárias e limitando o trabalho, o horário de trabalho dos padeiros, né, que faziam as suas necessidades ali no subsolo da padaria, enfim. E, de fato, foi feita essa lei, né, padeiros só poderiam trabalhar, no máximo, 10 horas por dia. O Lochner, ele foi autuado, então vejo que também já mostra o seguinte aqui, já havia uma autoridade de enforcement, né? O estado de Nova York, ele não só fez a lei, como ele ia fiscalizar e impôs multa. Ele foi lá, multou o Lochner continuou a exigir jornadas além de 10 horas, ele foi lá e foi multado uma segunda vez, dessa vez num valor bastante alto, $50, né? Alto, porque se corrigir de $50 por época dá mais de $1.000. E aí ele resolveu recorrer, né? Ele recorreu, e o caso chegou à Suprema Corte, é o famoso caso Lochner versus New York, e a Suprema Corte, nesse período, e nas 3 décadas seguintes, ela tinha uma composição muito conservadora do ponto de vista econômico, não é? Ou seja, ela prestigiava a doutrina do laissez-faire, do liberalismo extremado, e rejeitava todas as leis sociais que, vejam, os legisladores mais progressistas estavam aprovando. Né? E aqui já é muito interessante, porque essa corte Lochner, ela vai ficar conhecida como corte Lochner, ela era uma corte ativista, né? Mas ela era uma corte ativista que derrubava leis progressistas do legislador. Isso é bom lembrar, né, que nem todo ativismo judicial ele vamos dizer assim, civilizatório, não é? Estamos vendo aí ativismo judicial no Supremo que está indo contra, né, os direitos sociais. Mas esse caso ele ficou muito conhecido também na jurisprudência da Suprema Corte pelo voto vencido. Né? E os americanos, no direito constitucional, eles estudam muito os votos vencidos, porque eles sabem, né, que o voto vencido de ontem, muitas vezes vai ser o voto prevalecente no futuro. E o famoso juiz Oliver Wendell Holmes, né, que é considerado por muitos estudiosos do direito constitucional americano como o maior juiz de toda a história da Suprema Corte, o Oliver Holmes, ele protestou, né, percebeu esse ativismo e ele escreveu essa frase no voto vencido que passou para a história. Ele disse o seguinte: uma Constituição não é feita para incorporar uma teoria econômica particular.
seja do paternalismo e da relação orgânica entre o cidadão e o Estado, seja do laissez-faire. É feita para pessoas de modos de pensar fundamentalmente diversos, e o acidente de nós acharmos naturais e familiares certas opiniões, ou novas e até chocantes, não deve influir no nosso julgamento quanto à questão de estar ou não a lei que as incorpora em conflito com a Constituição. Você veja que isso nos ensina muito, porque se pegarmos o voto do Supremo Tribunal Federal sobre a terceirização, nós vamos ver ali que o fundamento não é fundamento jurídico, é fundamento econômico. Né? A terceirização é inevitável, a terceirização é necessária para a estruturação produtiva, ou seja, é meramente um discurso econômico e não jurídico. Mas, enfim, né, esse voto marcou. E veja que interessante, nessas décadas que seguem, vai haver um grande esforço legislativo para regular o trabalho nos Estados Unidos. No entanto, todas as leis importantes que serão criadas serão derrubadas pela Corte Lochner. O caso dos sindicatos. A decisão emblemática no julgamento Adair versus United States, né, que tratava dos famosos... Aqui, passando... do famoso Yellow Dog Contract, né, o contrato do cachorro amarelo. O que era isso? Né? Depois que teve essa greve na Pullman, né, que chocou os Estados Unidos, os patrões passaram a fazer o seguinte: olha, você, no ato da admissão, você só vai ser admitido se você assinar uma cláusula de não adesão ao sindicato. Né? Era chamada cláusula do cachorro amarelo, porque o cachorro amarelo era o cachorro covarde. Né? Você vai assinar uma cláusula dizendo que não aderirá ao sindicato, e caso você se filie ao sindicato no curso da relação de emprego, esse fato é motivo para desligamento. Bom, o legislador reagiu a isso, né? E uma lei federal, conhecida como Lei Erdman, de 1898, proibiu esses contratos Yellow Dog. Então, veja que o Congresso dos Estados Unidos ele proibiu esse tipo de cláusula, mas a Suprema Corte considerou a lei inconstitucional por violar a liberdade de contrato. Então, vejam como era ativista e conservadora a Suprema Corte nesse período. Aqui também direito de greve e boicote, o caso Lowy versus Lawler, que é de 1908, em que ficou conhecida como a greve dos chapeleiros. Né? É até interessante porque hoje em dia quase ninguém mais usa chapéu, né? Mas nós vemos aquelas fotos do início do século onde todo mundo usava chapéu e era uma indústria, portanto, que contratava muitos trabalhadores. E essa também foi uma greve de solidariedade, onde os trabalhadores usaram de um método muito usado no sindicalismo americano, que é o método do boicote. Né? Então, o Lawler, ou melhor, o Lowy, né, que era o dono da indústria, ele se recusava a contratar trabalhadores sindicalizados. Né? Então, o sindicato fez o quê? Olha, vamos pedir para que todos os trabalhadores do país, em solidariedade, não usem o chapéu Lowy. Né? Veja que interessante, era um boicote, não é? Que os próprios trabalhadores não iam comprar o chapéu da marca. Né? E aí o Lowy ficou muito enfurecido com isso, né? Porque as vendas declinaram, e ele entrou com uma ação, também foi parar na Suprema Corte, dizendo que isso era uma combinação e violava a lei antitrust. Né? Ele trouxe lá a lei antitrust, a lei Sherman dos Estados Unidos, e a Suprema Corte deu razão ao Lowy, né? Disse que estava havendo ali uma combinação para atingir a liberdade de comércio, declarou a inconstitucionalidade da lei que permitia, né, esse tipo de greve. Bom, trabalho infantil. Eu trouxe duas fotos aqui de um fotógrafo americano, considerado um dos maiores fotógrafos da história dos Estados Unidos, chamado Lewis Hine. O Lewis Hine, ele fazia parte desse movimento progressista. Né? Ele era um daqueles intelectuais que queriam denunciar as péssimas condições dos trabalhadores nos Estados Unidos. E ele ia nas fábricas fazer fotos, ele era um grande fotógrafo, mas ele ia, no início, abertamente, e essas fotos começaram a sair na imprensa, né? E muitas pessoas criticavam as empresas por contratar crianças, etc., e ele começou a ser proibido de entrar nas empresas, mas ele sempre dava um jeito. Ele dizia que era vendedor de enciclopédia, que ia lá só tentar vender alguma coisa no horário de almoço, e ele fazia as fotos. Né? Então, veja as fotos dessa menina. Não sei se consegue ver no detalhe aqui, mas ali na mão direita dela, né? Ela está toda ferida de trabalhar com o fio. Né? Olha essas meninas que estão trabalhando nos Estados Unidos na década de 1910, descalças, né, maltrapilhas,
trabalhando em equipamentos que são perigosos, né, que poderiam gerar acidentes de trabalho. Então, esse movimento progressista, ele fez muita campanha contra o trabalho infantil nos Estados Unidos, e a essa altura não tinha leis contra o trabalho infantil. E, de fato, a campanha foi bem sucedida, não é? Porque houve uma lei do Congresso dos Estados Unidos, veja, lei federal, de 1916, que proibiu o trabalho infantil. E olhem que interessante, além de estabelecer a idade mínima para a celebração do contrato de trabalho, proibiu o comércio interestadual de mercadorias fabricadas por crianças, né? Coisa que se discute hoje das cadeias, responsabilidade nas cadeias de produção, né, contra o trabalho infantil. Já tinha esse debate lá nos Estados Unidos, e a lei dizia, olha, não só não pode contratar criança, como não pode comprar objetos que tenham sido produzidos por trabalho infantil. E, exatamente em razão desse aspecto da lei, um empregador que foi acusado de usar o trabalho infantil, ele ajuizou uma ação, também acabou na Suprema Corte, e a Suprema Corte, vejam só, declarou a inconstitucionalidade dessa lei, porque violava a famosa cláusula do comércio da Constituição dos Estados Unidos. Então, derrubou a lei do trabalho infantil. Outro caso interessante foi o do salário mínimo. Também não havia salário mínimo nos Estados Unidos. E o distrito de Washington, né, Washington, D.C., aprovou uma lei estabelecendo um salário mínimo para as mulheres. E o caso, igualmente, foi parar na Suprema Corte, né? Era o caso Adkins versus Hospital das Crianças. Da mesma forma, a Suprema Corte estabeleceu que fixar salário mínimo violava a liberdade de contrato, inconstitucional, né? Mais uma vez, o juiz Oliver Wendell Holmes ficou vencido no caso. Então, vejam vocês, qual foi o saldo, não é, dessa era Lochner, desses 30 primeiros anos nos Estados Unidos? Balanço da era Lochner. Inconstitucionais leis que limitavam a jornada, direito de associação, sindicato, exercício de greve, trabalho infantil e salário mínimo. Ou seja, toda a base do direito do trabalho foi considerada inconstitucional. E é esse o motivo porque o desenvolvimento do direito do trabalho nos Estados Unidos foi tardio, não é? Se comparado aos países da Europa. Somente, nós vamos ver agora, na década de 1930, é que o direito do trabalho vai começar a ser consolidado nos Estados Unidos, e isso, como vocês sabem muito bem, se deveu ao crash, né, a quebra da Bolsa de Nova York, de 1929, que lançou os Estados Unidos na maior depressão econômica que ocorreu lá no século XX. E é claro que isso, né, afetou muito as condições políticas dos Estados Unidos, porque essa resposta liberal do governo não estava sendo suficiente. Essa foto, ela é pouco conhecida aqui no Brasil, mas ela é considerada uma das 10 maiores fotos da história dos Estados Unidos. Ela foi feita pela fotógrafa Dorothea Lange. Essa foto, inclusive, está na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que ela é o símbolo da Grande Depressão, né? E é interessante que o símbolo da Grande Depressão é uma trabalhadora, né? Essa senhora, o marido faleceu, ela era viúva, e ela tinha 5 ou 6 filhos, e ela migrou para a Califórnia para trabalhar na colheita de ervilhas. Ela era uma trabalhadora rural, né? E isso mostrava... Ela antigamente morava na cidade, o marido faleceu, e ela está ali, né, uma cara assim de desesperança, com vários filhos pendurados, e isso circulou muito na imprensa como retrato da Grande Depressão, né? As pessoas que tiveram que trabalhar no campo por salários miseráveis. E claro que essa questão social, portanto, a questão trabalhista, começou a suscitar um debate público. E então vai haver uma virada, né? Vai haver uma virada política nos Estados Unidos, que vai ser conhecida, né, como New Deal, a política de intervenção do Estado para regular conflitos sociais, e quando finalmente vai ocorrer a federalização da legislação do trabalho nos Estados Unidos. Essa foto também é muito famosa. Vocês viram que eu gosto de fotografia, né? Eu gosto de estudar essas fotos clássicas, saber como é que elas foram feitas, né, o que elas dizem sobre o momento histórico. E essa foto também, eu tenho certeza que todo mundo já viu essa foto. Inclusive, quem já viajou aos Estados Unidos, Nova York, aquelas lojinhas de souvenir, né, tem cartazes, cartões postais, camisetas. E essa foto sempre me intrigou muito, porque eu dizia, isso aqui é fake, né? Fake news antes do fake. Eu acho que eles colocaram um fundo falso, porque é meio incrível que os trabalhadores estivessem ali pendurados, lanchando, lendo jornal, batendo papo furado.
Mas tem um documentário sobre essa foto, recomendo muito, chama Men at Lunch, né? Homens almoçando, tá no YouTube de graça, dá para assistir esse documentário. E eles fizeram esse documentário porque um cineasta ele conseguiu identificar 3 trabalhadores desses que estavam aí, que eram trabalhadores irlandeses, né? Quase todos eram irlandeses, mostra a migração, né, que estava nos Estados Unidos. E ele, a partir dessa foto, ele faz um documentário sobre como eram as condições de trabalho na construção civil nos Estados Unidos, nessa época. E ele mostra que os trabalhadores eles se submetiam a qualquer condição de trabalho justamente em razão da depressão, não havia empregos, né? Então eles aceitavam trabalhar sem segurança, por salários baixos. E esse documentário mostra o seguinte: cada andar construído, nos arranha-céus de Nova York, a cada andar construído, um trabalhador era vítima de um acidente fatal ou que o tornava incapacitado definitivamente, né? Ou seja, cada andar, um trabalhador morria ou ficava incapacitado. Mas essa foto, né, só para terminar o comentário, ela é verdadeira. De fato, eles não faziam isso todo dia. Isso é parte de uma peça publicitária. Esse edifício é o Rockefeller Center, né? Quem um dia for a Nova York pode ter essa mesma visão, que pode visitar o edifício lá no último andar. E eles estavam concluindo o último andar, então o Rockefeller Center queria divulgar, né? Estamos terminando esse grande edifício em Nova York, e convidaram alguns fotógrafos para fazer essas fotos. E um dos fotógrafos teve essa ideia, né? Pediu para os trabalhadores, viu que eles não tinham medo de altura. Eu só de ver a foto já fico tonto, né? E viu que eles não tinham medo de altura e pediu para que eles fizessem essa pose, né? Só que o mais interessante é porque nesse documentário mostra fotos dos fotógrafos fazendo as fotos, né? E a máquina fotográfica na época não era um celular, né? Era um caixote com tripé, né? E os fotógrafos estão ali também se equilibrando nos vergalhões, né? Onde mostra a precariedade do trabalho não só dos trabalhadores, mas dos próprios fotógrafos. É muito interessante esse documentário. Bom, passando aqui esse momento cultural, né? Vamos aqui ao que interessa. O Herbert Hoover, né, que era um político do Partido Republicano, liberal, ele foi eleito em 1828, portanto, logo antes do crash da Bolsa, e ele deu uma resposta liberal, né? Ele disse o seguinte: olha, capitalismo é assim mesmo, é a lei do mais forte, né? Se as empresas tiverem que quebrar, elas vão quebrar, e os mais fortes vão sobreviver. Só que essa resposta foi uma catástrofe, né? As pessoas estavam morando dentro do metrô, em Nova York. Se vocês virem fotos de Nova York nessa época, havia verdadeiras favelas na cidade, as pessoas na fila, né, para conseguir uma sopa, muita gente se suicidando, que quebrou, e foi um desastre. Bom, surgiu então, né, a figura carismática do Franklin Delano Roosevelt, foi eleito em 1933, e ele, como vocês sabem, adotou uma agenda econômica keynesiana, fortalecendo o Estado regulador, maior intervenção do Estado na economia, e importante aqui para nós, né, que ele, dentro dessa concepção, promoveu o fortalecimento da ordem sindical e a federalização da legislação do trabalho. Aqui eu trouxe uma foto também. Cadê? A década de 30 foi a década dos homens fortes, dos políticos populistas, não é? Porque havia essa ascensão do liberalismo nas 3 primeiras décadas, ela aconteceu no mundo todo, e houve uma resposta, vamos dizer, talvez antiliberal, em todos os estados, não é? Isso coincide com a ascensão dos movimentos fascistas na Europa, coincide com a ascensão do Vargas aqui no Brasil, não é? Que também era antiliberal, e com a ascensão do Roosevelt. Mas é claro, não é? Vamos aqui guardar as devidas proporções, não é? Porque não estou aqui querendo comparar Vargas e Roosevelt. Vargas acabou se transformando num ditador, Roosevelt foi eleito, mas sucessivamente, para 4 mandatos, né? Então, era o tempo dos homens fortes, mas ele foi eleito democraticamente, tanto que o fato dele ter sido eleito 4 vezes motivou o Congresso depois a fazer uma emenda constitucional 22 para proibir mais do que uma reeleição, né? Mas é muito simbólico, eu acredito, esse momento dos anos 30, né? Essa ideia de que o Estado tinha alguma forma de dar uma resposta a esses conflitos trabalhistas, e claro que existem muitas semelhanças, né, ao contrário do que se imagina, existem muitas semelhanças entre o modelo de relações do trabalho que o Brasil adotou e o modelo que os Estados Unidos vão adotar, né, que é um modelo que tem, sim, intervenção estatal, não só na regulação, mas na própria resolução de conflitos, especialmente conflitos sindicais, não é? Bom, o que o Roosevelt, uma vez eleito,
adotou. A primeira medida dele foi a Norris-LaGuardia Act, que era uma Anti-Injunction Bill. O que é isso? Proibir o Poder Judiciário de resolver greve por decisão judicial. Isso é muito interessante, né? Lá nos Estados Unidos, até então, existia um poder dos tribunais de pôr fim à greve. Aí o Congresso aprovou essa lei, patrocinada pelo Roosevelt, e disse, olha, greve não é matéria judicializável, né? O judiciário não pode resolver greve, não pode determinar o fim da greve. Depois, ele conseguiu aprovar também a famosa National Recovery Act, que era o direito de organizar sindicatos, né, que, como nós vimos, estava sendo reprimido pela Suprema Corte. Mas o que aconteceu foi que esse ato, o National Recovery Act, ele foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte em 1935, que era aquela Suprema Corte conservadora, né? Eles já estavam, inclusive, muito idosos, esses juízes. Eles eram conhecidos como os 9 velhos, lá nos Estados Unidos, né? E aí o que aconteceu? O Roosevelt falou, não, eu não vou, né, eu vou continuar fazendo a legislação trabalhista, e a despeito dessa decisão, então ele decidiu fazer outras leis, né, que eram, digamos assim, a estrutura elementar do direito do trabalho nos Estados Unidos, a National Labor Relations Act, conhecido como Wagner Act, que dava poder de organização para os sindicatos, portanto agora era uma lei específica sobre sindicalização, não apenas mais um artigo lá na Recovery, e a Fair Labor Standards Act, né, que seria como a CLT deles, embora guardadas as devidas proporções, que criava salário mínimo, proibia trabalho infantil, regulava a jornada de trabalho, né, aqueles aspectos elementares do direito do trabalho. Então, as características, né, limite a jornada, salário mínimo, proteção do trabalho infantil, a ordem sindical de inspiração corporativista, né, vejam, por isso que muitas vezes se diz o direito do trabalho brasileiro ele é de origem fascista, um erro, porque a origem é o corporativismo, que vinha lá do século XIX, que foi usado também nos Estados Unidos. A intervenção do Estado na determinação da bargaining unit, né, ou seja, qual é a abrangência dos acordos coletivos, e inclusive também o papel do Estado nas eleições sindicais. E o critério de unicidade sindical, que existe até hoje nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é signatário da Convenção 87. A ausência da intervenção do judiciário nos conflitos, já disse, um modelo que é diferente do Brasil, porque aqui se criou o poder normativo, e a ideia realmente do negociado sobre o legislado. E a criação da National Labor Relations Board, que era o Conselho Nacional de Relações do Trabalho. Bom, só que o que aconteceu? O Roosevelt percebeu que, se ele não fizesse nada, toda essa legislação iria ser igualmente declarada inconstitucional pela Suprema Corte. E aí ele bolou algo que talvez era um pouco autoritário, não é? Que foi conhecido como Court Packing Plan. Né? Ele falou, os juízes vão declarar inconstitucional essas leis trabalhistas? Provavelmente sim. Então nós vamos alterar a composição da Suprema Corte, né, que vai passar de 9 para 16 membros. E, evidentemente, eu vou indicar esses novos membros. Boa ideia, né? Para a época. Agora não, né? Agora seria uma má ideia, me parece. Mas, na verdade, é o seguinte, vejam, aqui não seria nem possível, alguns sustentam, né, porque a composição da Suprema Corte está prevista na Constituição, na nossa Constituição. E alguns dizem que é protegida por uma cláusula pétrea, né, separação de poderes. Só que nos Estados Unidos tem um detalhe, a Constituição dos Estados Unidos, ela não fixa o número de juízes. O número de juízes é estabelecido em lei ordinária. Tanto que na história da Suprema Corte já houve várias composições. Né? Ela se fixou em 9 ali pelos fins do século XIX. Mas o Roosevelt, né, falou, não, eu vou mudar, né, porque esses juízes estão muito velhos, eles são muito reacionários, e eu vou renovar a corte. E ele apresentou esse projeto logo depois de ter sido reeleito. Né? Ele fez um primeiro mandato e ele foi reeleito com uma votação avassaladora, porque começou a fazer efeito o New Deal, e ele apresentou esse projeto ao Congresso, mas houve muita resistência também. Né? Perceberam que ele estava querendo dar uma rasteira na Suprema Corte, e o Congresso não aceitou isso, causou muita polêmica, ele se desgastou politicamente, e o Congresso acabou rejeitando. Só que o que aconteceu? A Suprema Corte sentiu o baque. Né? É verdade que também, nesse período, ele já tinha conseguido indicar 2 novos membros para a Suprema Corte, mas os conservadores ainda tinham maioria. Mas quando eles viram essa movimentação do Roosevelt, eles falaram, olha, talvez seja o momento de dar um passo atrás aqui, né, de ter menos ativismo nessas questões econômicas, e certamente também os juízes perceberam, né, que ele foi eleito com uma votação massiva e que talvez faltasse respaldo político para a Corte seguir naquela política extremamente conservadora em relação aos direitos trabalhistas. E aí veio esse caso, né, que é muito famoso nos Estados Unidos também, que é o West Coast Hotel versus Parrish,
Aqui nós vemos na fotografia a camareira de um hotel lá no estado de Washington, lá no Pacífico, a Elsie Parrish. Ela trabalhava no hotel e recebia um salário inferior ao salário mínimo estadual para mulheres, né? Vejam que interessante. Embora a Suprema Corte ela fosse conservadora, em alguns julgamentos ela havia entendido como constitucional o salário mínimo para mulheres, alguns salários mínimos estaduais. Porque havia aquela ideia, que era uma ideia machista, né, de que a mulher não tinha condições de negociar um contrato de trabalho. Mas depois a própria Suprema Corte acabou falando, não, realmente isso é inconstitucional, né? Então, havia derrubado até o salário mínimo para mulheres. Mas essa camareira, ela saiu do hotel, né, do West Coast Hotel, e processou o hotel porque ela procurou um advogado, e o advogado falou que ela tinha recebido muito menos de salário do que ela deveria em razão dessa lei estadual. Ela ajuizou a ação, por sorte dela, não havia bons prognósticos na Suprema Corte. A Suprema Corte tinha julgado inconstitucional uma lei semelhante do estado de Nova York há 6 meses atrás, mas quando o processo chega em 37, a Suprema Corte surpreendentemente, vai mudar a sua jurisprudência. Vai dizer, a lei do salário mínimo é constitucional, né? E essa decisão chocou muito, né, aqueles que acompanhavam a Suprema Corte. Pensaram, mas há 6 meses atrás eles falaram que era inconstitucional, é que eles não conhecem aqui as mudanças da jurisprudência do nosso STF, né? Senão eles não se impressionariam tanto. Mas, na época, era estranho, né? A Suprema Corte, há 6 meses atrás, disse que era inconstitucional o salário mínimo das mulheres, agora mudou, né? E mudou por um voto, né? E o juiz que mudou esse voto era esse senhor aqui, o juiz Owen Roberts, né? E ele ficou conhecido no folclore da Suprema Corte, né, como o juiz que mudou para salvar a pele dos 9. Né? Tem até uma frase famosa lá, "The switching time that saved the 9". Né? A mudança oportuna que salvou os 9. Né? Porque estava naquela época ali de discussão sobre a mudança da composição. Mas o fato é que, né, o Roosevelt também ele foi eleito depois outros 2 mandatos, e ele conseguiu fazer, com as indicações presidenciais e com essa pressão sobre a Suprema Corte, ele conseguiu manter decisões favoráveis. E o que vai acontecer depois, né, é que toda a legislação do New Deal relativa a questões trabalhistas vai ser julgada constitucional pela Suprema Corte. Né? Então, eu chamo a atenção de vocês aqui para ver como a jurisdição trabalhista nos Estados Unidos ela sempre existiu, não é? E ela foi importante para a construção do direito do trabalho. Claro que, num primeiro momento, negando, né, a legislação trabalhista, mas depois afirmando. Certo? E até hoje, vejam, cerca de 10% dos casos que chegam anualmente à Suprema Corte dos Estados Unidos são casos trabalhistas. Né? A Suprema Corte julga muitos casos trabalhistas. Nos Estados Unidos, as ações são propostas tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal, e elas podem chegar à Suprema Corte e, de fato, chegam. Bom, depois desse período, né, infelizmente, eu não vou ter tempo de comentar os casos, mas são casos que, né, de forma geral, afirmavam essa legislação trabalhista do New Deal. Depois vocês podem procurar, tem bastante material sobre isso. Claro que, nos Estados Unidos, depois do New Deal, vão vir outros períodos em que haverá nova criação de legislação do trabalho. Então, a legislação do trabalho nos Estados Unidos ela não está apenas no Fair Labor Standards Act ou no National Labor Relations Act, ela está também em várias leis esparsas, não é? Que, por exemplo, asseguram a não discriminação no trabalho, que é uma questão importantíssima nos Estados Unidos, o Equal Pay Act, o Civil Rights Act, a discriminação por idade, trabalhadores migrantes, trabalhadores rurais, que não eram protegidos, como no Brasil, de início, pela legislação trabalhista, foram protegidos somente nos anos 80, leis sobre segurança e saúde no trabalho, de 1970, sobre licença para tratar por questões médicas ou para cuidar de pessoas da família. Tem uma lei sobre os sistemas de seguro privado, né, de plano de previdência privado, que é a regra nos Estados Unidos, leis sobre mulheres grávidas, leis sobre trabalhadores com deficiência, enfim, né, há uma pluralidade de legislação que foi feita depois da era Roosevelt. Bom, esse basicamente, né, são os fundamentos do direito do trabalho nos Estados Unidos, que, claro, eles são diferentes porque é um direito do trabalho mais flexível, né,
Lá os contratos são o que eles chamam de at will, né? Ou seja, a terminação sem aviso prévio, sem indenização, de parte a parte. Mas há negociação coletiva que pode estabelecer alguns limites. Por exemplo, direito a férias não está previsto em lei, é previsto só em convenção coletiva ou norma regulamentar. Mas é um direito de trabalho que tem, né, todo um desenvolvimento doutrinário, que tem todo um desenvolvimento jurisprudencial. Então, eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre a jurisdição trabalhista nos Estados Unidos, ou seja, falar um pouco sobre o processo do trabalho lá, sobre como as pessoas reivindicam seus direitos. Quais são as características dessa jurisdição? Claro, com o advento de toda a legislação da era Roosevelt e depois, houve um aumento, né, de demanda de ações trabalhistas, mas há um fato que é importante lembrar: nos Estados Unidos, a jurisdição trabalhista ela é sempre, ou quase sempre, exercida em ações coletivas, nas famosas class actions que todos aqui conhecem, não é? E vejam, esse fato, né, eu até escrevi com o Rodrigo naquele livro sobre a reforma trabalhista, ele é muito deturpado aqui no Brasil, porque algumas pessoas dizem os Estados Unidos só tem tantas mil ações trabalhistas. Só que essas ações trabalhistas são ações coletivas, né? Há ações trabalhistas nos Estados Unidos em que estão representados numa única ação 200 mil trabalhadores, né? Por exemplo, uma ação da Boeing. Ou seja, você diz, estatisticamente é uma ação, mas na verdade são 200 mil litigantes que estão demandando a empresa naquela ação, né? Então, a comparação chega a ser estapafúrdia. Como eu dizia, né? Então as ações têm caráter coletivo, a competência de órgãos administrativos para litigar e estabelecer estándares judiciais, né? Isso é muito importante. Agências de enforcement da lei trabalhista nos Estados Unidos, que tal como acontece com o Ministério Público do Trabalho, elas têm legitimidade para ajuizar ação em defesa de grupos e classes de trabalhadores. As class actions seguem a regra 23, né, que seria o Código de Processo Civil dos Estados Unidos, e, claro, é importante lá o sistema de precedentes, stare decisis, né, o que dá força, vejam, para a jurisprudência trabalhista criar decisões que vinculam não só a Justiça do Trabalho, como os próprios órgãos administrativos podem criar precedentes. Então, essa aqui é a regra, né, do processo coletivo lá, a famosa regra 23, né, que diz que o representante de uma categoria, representante justo e adequado, tem legitimidade para proteger os interesses da classe. Então, lá nos Estados Unidos é muito interessante pelo seguinte: contrariamente aqui ao Brasil, onde para haver uma ação coletiva precisa ter um sindicato ou uma associação civil, lá o único trabalhador, ele demanda o empregador, representando ele todos os demais que se encontram sob as mesmas circunstâncias de fato e de direito, não é? Então, há uma legitimidade extraordinária para que o trabalhador defenda toda a classe. Mesmo, vejam, sem anuência, isso é importante, né? Sem anuência da classe, certo? Bom, o que se discute nessas ações trabalhistas nos Estados Unidos, né? Como disse o Rodrigo, não há nenhuma jabuticaba aqui, né? É até uma ingenuidade achar que nos Estados Unidos tem pouca ação trabalhista, que é o país onde mais se litiga no mundo, né? Tem uma cultura de litigância, os advogados saem caçando clientes, né, por todos os lados. Quem já foi aos Estados Unidos até tem outdoor de advogado, né? Se você trabalhou na empresa e sofreu isso, procure o seu advogado, né? Então, é um sistema, né, que estimula a judicialização, né? Seria ingenuidade achar que não há judicialização em questões trabalhistas. Nos Estados Unidos há escritórios gigantescos de direito do trabalho, né? Até o ministro Barroso, aquela vez, afirmou, né, que o Brasil tinha 98% de ações trabalhistas no mundo, afirmação completamente dissociada da realidade, né? A pessoa não conhece minimamente o que acontece nos Estados Unidos, né, onde há, sim, muita litigância laboral, como nós vamos ver. Então, eu vou dizer, o que se discute lá? Reconhecimento de vínculo de emprego, inclusive quando, né, ele é contratado como independent contractor, são ações que eles denominam de misclassification, ou seja, a classificação errada do trabalhador como autônomo, pagamento de horas extras não reconhecidas e discussão sobre se o empregado está ou não sujeito a controle de horário, falta de registro de jornada, que eles chamam work off the clock, supressão de intervalos, horas em itinerary, divergências quanto à terminação do contrato, né, um wrongful termination, e, importante aqui também, danos decorrentes de ações discriminatórias de abuso do poder, como assédio sexual, harassment, que são ações muito
presentes no sistema judicial americano. Também tem muitas ações sobre conflitos decorrentes de planos de previdência privada, da lei ERISA. A responsabilidade solidária em ações por terceirização, sim, se discute terceirização nos Estados Unidos através da figura do joint employer, né? Até há pouco eu escrevi um artigo no Jota contando uma ação da Amazon, a gigante Amazon, que está enfrentando ações de terceirização dos entregadores dos seus produtos. E nós vamos ver, né, aqui desconstruindo também a jabuticaba, que o que se discute na jurisprudência trabalhista não é diferente. Eu dei 2 exemplos aqui, né, 2 exemplos de direito do trabalho simulado que são discutidos nos Estados Unidos. Aqui no TST, a súmula 6 estabelece critério para fixação do marco prescricional em pedidos de equiparação salarial. Idêntica questão foi levada em 2007 à Suprema Corte, que fixou precedente no caso Ledbetter versus Goodyear. Ou seja, a mesma questão aqui que temos súmula foi discutida na Suprema Corte dos Estados Unidos. Nenhuma novidade. Outro caso, súmula 366 e 449, que tratam da controversa questão sobre a exigibilidade de pagamento dos minutos que antecedem e sucedem a jornada. Até você citou um caso, acho que da Alemanha também, né? A Suprema Corte Americana já se manifestou sobre essa questão em 2 ocasiões. Em 1946, no caso Anderson versus Mount Clemens, e mais recentemente no caso Sandifar e United States Steel Corporation. Então, mesma questão jurisprudencial aqui é discutida lá na Suprema Corte. Os Estados Unidos têm poucas ações trabalhistas? Bom, a primeira coisa que a pessoa que quiser fazer uma afirmação sobre essa, ela deve mostrar as bases, né? Aqui havia um artigo do aquele professor José Pastore, não, os Estados Unidos só tem 90 mil ações. Eu falei, mas cadê a fonte disso? Eu vasculhei a internet, não tinha nenhuma fonte dizendo esse número, né? E lá é muito difícil, nem os americanos, né, pode parecer estranho, mas nem os americanos sabem quantas ações trabalhistas há nos Estados Unidos. Por quê? Porque são 50 estados com 50 sistemas judiciais diferentes, 50 sistemas de estatísticas judiciais diferentes, né? E muitas ações trabalhistas, elas simplesmente não são classificadas como ações trabalhistas, né? São ações de indenização. Não tem um rótulo, ação trabalhista, porque não é especializada a justiça. Então, não há dados precisos nos Estados Unidos sobre isso, mas podemos fazer algumas inferências. Por exemplo, a Justiça Federal, que é muito organizada nos Estados Unidos e tem estatísticas para tudo, ela tem 2% de todos os processos ajuizados nos Estados Unidos, né? Então, lá como aqui, a grande massa de processos nos Estados Unidos ela vai para a Justiça Estadual. A Justiça Federal julga apenas 2% das ações. Mas, né, nesses 2%, cerca de 11% das ações civis são ações trabalhistas, na Justiça Federal dos Estados Unidos. Segundo dados desse site, que é um site especializado em direito, somente a Justiça Federal dos Estados Unidos recebe por ano cerca de 10 mil class actions relativas às horas extras. Hoje diminuiu um pouquinho esse número. Calculando-se de forma bastante modesta que em cada ação estão representados pelo menos 100 trabalhadores, percebe que esse processo envolve, no mínimo, numa estimativa muito conservadora, cerca de 1 milhão de trabalhadores por ano, só de ações de horas extras na Justiça Federal, desconsiderado todo o resto. De acordo com uma consultoria especializada em recursos humanos, 67% das ações trabalhistas nos Estados Unidos são julgadas favoravelmente ao empregado, né? Falava-se aqui que a justiça protege demais o trabalhador, mas é até natural, né? Porque quando o trabalhador vai à justiça, em geral, algum direito há. Segundo essa mesma fonte, 6 de cada 10 empregadores sofreram uma ação trabalhista nos últimos 5 anos no país. O custo médio apenas com despesas judiciais em uma ação trabalhista é de $45 mil. No Brasil, a média de indenizações trabalhistas é de R$5 mil, dado oficial do TST. Uma outra pesquisa com empresas de até 500 empregados revelou que 1/5 dos processos trabalhistas nos Estados Unidos, do custo médio para empregador, incluindo indenização e despesa judicial, honorários, foi de $125 mil. A duração média dos processos foi de 275 dias. Né? O empregador americano não consegue postergar o pagamento do seu passivo por 4 ou 5 anos, como acontece no Brasil. Outros dados. Quando não há acordo, a média das condenações ficou em $200 mil, sem contar, neste caso, despesas judiciais. Em 1/4 das condenações, o valor foi de $500 mil ou mais. Tem a fonte aí, para quem quiser consultar, está disponível na internet. E no Brasil, né, como eu disse aqui, os valores são de R$5 mil, que dá $1.250. Né? Esse é o custo Brasil, né, da Justiça do Trabalho. Aqui, só voltando um pouquinho. Eu queria também chamar a atenção para a questão dos danos morais, né? Que muito se
fez um carnaval na reforma trabalhista, que os danos morais eram exagerados e era preciso fazer aquele tabelamento cuja constitucionalidade ainda está sendo discutida. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa, né, para saber se os valores de indenização aqui no Brasil, de fato, seriam muito diferentes dos Estados Unidos. E aí eu tive a seguinte ideia. Eu vou pegar um caso que aconteceu no Brasil, de danos morais, e vou procurar um caso semelhante nos Estados Unidos. E eu encontrei esse caso muito curioso, que foi o seguinte. Aqui no Brasil, nessa ação que vocês estão vendo, lá da 4ª Região, a trabalhadora Michele Diniz Costa, ela trabalhava na Brinks, que é aquela empresa de segurança de valores, né? E a Brinks lá teve um gerente que teve uma ideia bastante estúpida, né, eu diria, que foi ver se os trabalhadores estavam preparados por um assalto. Né? Falei assim, poxa, vamos ver se eles... Né, tinha todo o manual de instruções, como reagir a um assalto. Eles falaram, vamos simular um assalto? Né? A ideia é estúpida, né? Só que eles não avisaram os trabalhadores, né? E contrataram lá uns atores, né, encapuzados, com armas de grosso calibre, sem munição, e eles chegaram lá, né, com o pé na porta, um assalto, a mulher desmaiou, né, teve um colapso nervoso, e depois ela ajuizou uma ação pedindo danos morais, e o Tribunal Regional da 4ª Região condenou em R$5.000. R$5.000. Bom, incrivelmente, eu achei um caso igual que aconteceu na Califórnia, porque gente estúpida existe no mundo inteiro. Né? E na Califórnia tinha alguém lá, idiota também, falou, vamos fazer também a mesma coisa. Né? Só que era lá uma empresa, os americanos eles gostam muito de pagar as contas em dinheiro. Né? Era uma empresa que ela recebia contas de água, lá, uma empresa que prestava, né, fornecimento de água encanada. E tinha um guichezinho lá para a pessoa pagar a conta, e também quiseram ver se a trabalhadora estava preparada para a hipótese de um assalto. Só que foi bem mais light do que no Brasil. Né? O sujeito chegou com uma máscara de mergulho e nem estava com arma, só falou assim, é um assalto. Né? E a trabalhadora lá também ficou nervosa, falou depois que teve danos psicológicos irreparáveis, ajuizou uma ação na Justiça Estadual da Califórnia, e a condenação foi de $360.000 para uma. Não. É outra empresa. Provavelmente era uma empresa terceirizada que fazia a cobrança, né? Que é o réu ali, ó, é West Kern Water District e outra. Deve ser outra empresa. Acho que era uma terceirizada, né, provavelmente. Aliás, isso mostra que as terceirizadas também são processadas lá nos Estados Unidos. Então, vejo a diferença. Eu sei que vou falar, não, mas a escala é outra economia, claro, eu concordo, as indenizações em geral são... Mas mesmo assim, R$5.000 de indenização por um fato desse. Então, estão reclamando do quê? A Justiça do Trabalho é uma mãe. Né? Vamos e venhamos. Olha, as indenizações, me desculpem aqui os juízes, desembargadores, mas eu sou um crítico disso, né? As indenizações de danos morais no Brasil são muito baixas, são ridículas. Tanto que, veja, o tabelamento que foi feito, ele está aumentando. O tabelamento já é absurdo. Né? Ele é muito maior do que já se praticava. Então, acho que temos que ter uma reflexão, já que gostam tanto do direito dos Estados Unidos, de fazer comparação, vamos ver lá como são as indenizações. Né? Eu tenho visto coisas aí, perda de dedo, R$10.000. Né? As indenizações são muito baixas. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Bom... aqui é um complemento só estatístico, né, do número de ações trabalhistas nos Estados Unidos na Justiça Federal. Lembrem o seguinte, todas essas ações são ações coletivas. Né? Então, nós vemos lá que tem havido essa média aí de 8.000 processos trabalhistas na Justiça Federal. E aqui é interessante. Vejam que as empresas americanas, elas gastam bilhões de dólares em indenizações trabalhistas. Bilhões. Esse relatório, tem a fonte ali, ele é feito por um dos maiores escritórios de advocacia trabalhista dos Estados Unidos, escritório de advocacia trabalhista patronal. Por que eles fazem isso? Né? Eles fazem todo ano um relatório sobre ações coletivas trabalhistas e mandam para os clientes, para dizer, olha, cuidado, né? Cuidado com o que você está fazendo aí, porque a coisa é feia. Né? E, inclusive, eu recomendo, quem quiser, pode entrar no site desse escritório ali, ó, Seyfarth Shaw, é um escritório de Chicago, e pode ter acesso a esse relatório completo sobre ações trabalhistas. Mas vejam só que a média, né, aqui só, atenção, só acordos. Né? Nós sabemos que nos Estados Unidos, 80% das ações trabalhistas, elas terminam em acordos, né, o settlement.
Aqui só a média dos acordos que as empresas gastaram, no total, somando todos os acordos, foi de 2 bilhões de dólares por ano. 2 bilhões de dólares. Não estão incluídas aqui, vejam, condenações, só judiciais, não estão incluídas arbitragem, resolução em agências administrativas, não estão incluídas ações individuais, que, né, essas de dano moral, de discriminação, que também vimos rendem muito dinheiro. Então, na verdade, né, se existe um custo do Brasil de R$5 mil por ação trabalhista, existe um custo dos Estados Unidos de litigância trabalhista que é muito maior. Aqui, esse relatório, eu busquei numa entidade chamada Good Jobs First, que é uma ONG, né, que trata de questões trabalhistas nos Estados Unidos, e eles fizeram uma ação, vejam que interessante, um relatório sobre os maiores acordos trabalhistas nos Estados Unidos a partir de 50 milhões de dólares no período 2000-2017, somente relativos a questões de jornada e salário. Né, o objeto do litígio está ali. Vejam lá, os maiores acordos trabalhistas nos Estados Unidos nos últimos 2000 anos. Walmart fez um acordo de 640 milhões de dólares em 2008 numa class action. FedEx, 226. Aí FedEx. Por que tem repetido a impressão? Ações diferentes. Né? E vejam, isso mostra quem que está sendo reclamado ali. Walmart, FedEx, empresa de seguro, banco, empresas de tecnologia, Microsoft, que são a nova economia dos Estados Unidos, né? As grandes retail, que eles chamam lá, as grandes empresas de comércio, varejista, bancos, empresas de tecnologia. Walmart é o freguês, né? Walmart é freguês, é uma empresa que é conhecida nos Estados Unidos por violar direitos trabalhistas, né? Paga salários muito baixos. Então vejam que o quadro não é exatamente o que se descreve aqui no Brasil, né, desse paraíso lá, que não há ações trabalhistas, que não há despesa com isso. E eu trouxe aqui, eu sei que já estou no limite, peço só um acréscimo de 5 minutos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de ações trabalhistas e eu gostaria de comentar o que houve nesses casos, né? Empresas que todos nós conhecemos. A Boeing fez um acordo em 2015, 57 milhões de dólares para 190 mil trabalhadores, diferenças de plano de previdência privada. Uber, 20 milhões de dólares para 13 mil trabalhadores da Califórnia, aquela questão do vínculo de emprego, que ainda não foi resolvida nos Estados Unidos. Né? Agora a Califórnia editou uma lei determinando que há vínculo, mas vai haver uma batalha judicial aí que vai durar muito tempo. A IBM pagou 65 milhões de dólares para horas extras não pagas. Walmart, né, uma das ações que estão ali, 180 milhões de dólares para supressão de intervalo. É o feijão com arroz que nós temos aqui, na nossa justiça também vemos lá. Amazon, 3,7 milhões de dólares para os trabalhadores do estado de Illinois por minutos antes da jornada. A Disney, esse caso da Disney é interessantíssimo, é um caso que nós não temos aqui no Brasil, que diz respeito a um acordo ilegal com os concorrentes para fixar um teto salarial para os trabalhadores. Né? Ou seja, eles combinam dizendo assim, olha, ninguém vai pagar mais do que X. Né? E isso foi considerado ilegal, e eles tiveram que pagar 100 milhões de dólares. E vejam, nem as strippers dos clubes de striptease, né, deixaram de ajuizar suas ações trabalhistas, e isso está havendo uma avalanche lá nos Estados Unidos. As strippers daqueles clubes de striptease, que não são prostituição, né, são shows, né, vamos dizer assim, elas têm ajuizado várias ações e a justiça tem reconhecido o vínculo de emprego das dançarinas de striptease com os clubes. Né, elas eram contratadas como autônomas, há várias decisões reconhecendo o vínculo de emprego e vários milhões de dólares. E vejam, nem as cheerleaders, né? Eu, na minha ingenuidade, achava que as cheerleaders faziam aquilo por amor ao clube. Né? Ficava lá. Mas eu descobri que é um negócio altamente profissional. Né? Os clubes fazem uma contratação, um processo de seleção duríssimo, e elas recebem para fazer esse trabalho de cheerleader. Né? E não é só o trabalho nos eventos do jogo, no dia do jogo. Quando tem lá o lançamento do uniforme, elas vão trabalhar. Quando tem eventos promocionais com os patrocinadores, elas estão lá. E elas recebiam por atividade. Né? Então, pagava lá $100 no dia do jogo. E além de fazer isso, elas têm que vender o calendáriozinho no intervalo. Né? Tem uma série de coisas.
E elas estão processando também os times, né? E já tem uma decisão lá do Oakland Raiders, né, mandando pagar 1,25 milhões de dólares por reconhecimento do vínculo de emprego, né? Eu não vou ter tempo de passar aqui, mas eu só queria lembrar, né, que também existem agências federais nos Estados Unidos que são semelhantes ao que o Ministério Público do Trabalho faz, né, que é aquela ideia de enforcement, né, de fiscalização, e que tem poder, inclusive, de ajuizar ações em caso de inadimplemento. Bom, em síntese, né, nós vemos que é verdade que o sistema americano ele é diferente do sistema brasileiro, mas seria muita ingenuidade imaginar que não há litigância lá, que não há direitos trabalhistas, porque o direito do trabalho ele é filho do capitalismo, né? Onde houver capitalismo, haverá direito do trabalho e haverá conflitos trabalhistas. E onde houver, como disse o Rodrigo, um Estado democrático de direito, haverá o direito de processar empresas e reclamar os seus direitos trabalhistas. Assim também é nos Estados Unidos, que são um país democrático. Obrigado.